Bom, que dia é hoje? 21 de outubro de 2022. Vamos conversar, corujinhas. Depois esse vídeo vai subir para os membros. Estão precisando escutar. Venho aqui falar com vocês sobre o vídeo da pastora, em que ela fala sobre escutar o Espírito Santo. Eu quero falar muito claro com vocês sobre isso. Primeiro que eu vou falar, antes de começarmos sobre o vídeo, que conto aqui e que vou levar lá para outra plataforma, que lá dá para colocar sem grandes restrições. Desconfie, esse daí é para você anotar, uma vez coruja, sempre coruja, daquela pessoa que fora do contexto sempre fala de sua religião, não de questões religiosas, de sua religião. E isso é uma questão que incomoda muitas pessoas. Algumas não sabem nem o porquê. É uma intuição. A pessoa que fala muito de religião, não sei, você tá no ponto de ônibus, aí a pessoa fala que foi lá fazer seus trabalhos no centro, por isso que não pôde fazer isso. O outro que tá com uma Bíblia debaixo do braço, prega católica, prega, né? Você não vê muçulmano fazer isso. Eu sempre falei isso, vocês não veem muçulmano fazer isso. Então desconfiem daquela pessoa que fora do contexto aparentemente quer te mostrar que é muito comprometido espiritualmente. Ele quer vender alguma coisa pra você. E às vezes você fala assim, mas não tá me cobrando dinheiro. Não existe coisa mais preciosa do que a mente que vira escrava do outro e o tempo que não voltará mais. Então essa pessoa ou precisa se autoafirmar. Ela fala, mas na verdade ela fica se escutando, eu tô fazendo, já tem coisa errada aí. Ou ela vai te vender, como um vendedor daqueles perfumes, que eu não vou falar o nome aqui, algo. Né? Ela não vai comprar você, não. Ela vai precisar de algo seu. O seu tempo, a sua vulnerabilidade. Opa, vou levar pra lá. É mais um. E não é assim que você deve se encaminhar para questões do espírito. Não pela impressão. Tá bem? Então, por isso, muitas vezes se incomodam algumas pessoas. Você tá num terminal de ônibus, tem um lá que põe um radinho e começa a pregar. Isso daí é um apelo. E ele sabe que ele tá fazendo um grande marketing. Mas algumas pessoas sentem que tá tendo ali um abuso, uma invasão. Então, aquela pessoa que veste, não tô falando daquela pessoa que vai ao domingo, na sua igreja, no domingo. Tô falando daquele filho de santo, que você nem sabia que era filho de santo, e que faz os seus compromissos. Tô falando daquela pessoa que do nada começa a falar assim, ela tá te vendendo uma coisa, ela quer vender que é mais comprometido que você. E eu digo a vocês, e daqui a pouco agora vamos partir pro assunto, muitas pessoas que nem frequentam uma religião aqui, estão muito mais ligadas ao espírito do que outras que estão lá dentro há muito tempo dessas religiões, quaisquer que sejam. Alguns estão numa evolução maior do que muito pai de santo, do que muito padre, do que muita pastora por aí. Desconfie destas pessoas. Agora vamos lá. Não dá para quem tá comigo aqui sair um dia sem ter isso esclarecido. Né? Não dá para quem tá aqui comigo sair daqui se impressionando com tudo. Tem que saber quem você é nessa jogada. O vídeo que eu tô falando é de uma pastora que emociona muitas pessoas ao dizer que estava ministrando um culto e que uma criança começou a gritar. E seria muito emocionante, como foi para algumas pessoas que se impressionam muito facilmente, se eu não tivesse esclarecimento sobre isso, e muitas pessoas que vão estar assistindo este vídeo já têm esse esclarecimento. Então essa moça falou que uma criança começou a gritar, devia ser muitas pessoas lá, e ela fala que ouviu o Espírito Santo falar com ela. Por quê? Dependendo de onde você tá, você vai explicar qual é a entidade que fala com você. Mas tem religiões aqui que inclusive não dão nem o mérito à energia espiritual ligada ao feminino. Então eles vão colocar Espírito Santo. Até profetizar pelo Espírito Santo. Mas é aí que mora o perigo para vocês. Não julgando essa situação, mas colocando quem me segue aqui para abrir os olhos. Olha, o que eu mais admiro são as pessoas que se impressionam fácil. Depois eu vou explicar por que você se impressiona tão fácil. Então vamos quebrar essa ilusão que foi criada. Nessa vida nós temos várias cortinas. E aí no decorrer da vida,
nós vamos descortinando estas coisas. E aí, vamos descobrindo outros mundos. Eu não estou trazendo esse assunto para condenar ninguém a respeito dessa história que vocês vão ver passando aí nos feeds de notícia das suas redes sociais. Não sei se foi parar na televisão também, mas com certeza vai parar no apelo daqueles impressionáveis. Se você é a pessoa que se impressiona com isso, já se lascou com o pai de santo, já se lascou com pastora, já se lascou... Você é das pessoas que se impressionam. Por quê? Você está em uma das duas situações aqui. Então você tem que reconhecer isso em você. Porque o que eu peço aqui é o quê? E o que eu trago aqui é uma conversa sobre o quê? Autoconhecimento. Ou você se impressionou e a ficha não caiu antes mesmo do fim da história ao assistir o vídeo. Ou você se impressionou pela dor, alguma coisa ali, né? Pela dor, pela desculpa também. Opa, por isso que eu não faço o meu parar de gritar sem ter um diagnóstico e saber qual é a dor mais profunda dessas mães, a luta delas. Ou porque você se impressionou? Porque você quer motivação. Sem querer tirar isso de você, mas querendo que você se autoconheça. Esses dois aqui, um desses dois aqui, que é o que te faz se impressionar com as pessoas e se lasca, está ligado ao quê? A ilusão. E é óbvio que é necessário uma dosezinha de ilusão nessa vida, uma dosezinha de ilusão. Mas a realidade continua a ser a primeira, tem que estar em primeiro lugar e em maior quantidade. Então essa é a primeira quebra de ilusão, porque muitas das pessoas que vêm para cá, elas passaram por essas experiências de ter quebrado a cara uma vez, duas, 10, até hoje continua com o mesmo patamar. Dor e desculpa, dor, talvez separado da desculpa e da motivação. Você pode ver como tem gente, essas três pessoas impressionáveis, ou sentam numa desculpa, ou sentam numa vítima, ou tá muito eufórica e encontrei mais uma ilusão para poder me agarrar. Nenhum ser humano é perfeito. Então, se você entrar numa casa de santo, ontem, na live, pode assistir, uma moça foi tentar se justificar, porque ela chama as pessoas de mãe. A casa de santo tem a mãe e o pai de santo, porque tem os filhos de santo. E não porque você vai relacionar aquela pessoa, alguém íntimo seu, sem você conhecer. Aquela pessoa parcialmente dedica uma parte, dedica a vida dela ao Espírito Santo, ao espiritualismo, ao espiritismo. E ela é humana também. Poucos são esses mestres que vão fazer restrições sexuais, alimentares. Enfim, poucos são esses mestres. Você vai ter alguns que vão fazer as danças de TikTok, não tem problema nenhum. Porque é melhor que você entenda que são seres humanos com os mesmos defeitos que você, e eu tô apontando aqui para a pessoa que sempre tá procurando uma mãe para ela, um papai para ela, mas ela é o seu próprio senhor e sua própria senhora. E que como essa mulher que tava lá na live, porque eu não tenho costume, você tem que entrar em qualquer lugar com respeito. Você vai falar com a pastora, você vai falar aqui, ó, vem cá, ó, parça. Né? Você vai falar com o padre, você vai falar com o pai de santo, a mãe de santo, afinal eles estão dedicando tempo e espaço e uma vida para aquela área. Então você vai chegar com respeito, assim como vocês também exigirão respeito. São todos, vocês todos são filhos de Deus. Vocês podem um dia também estar nessa missão de trazer, seja a palavra, seja o autoconhecimento, seja a quebra de ilusões a eles. Agora, que essa ilusão não seja mais vivida por vocês, impressionáveis. Se for para aplaudir essa mãe que está tentando se entender como pessoa dentro de um desafio, que é uma sociedade que não inclui, tudo bem. Mas colocar a pastora como, o Espírito Santo falou com ela, não seja mais a ilusão que te move na direção dos outros querendo tomar a luz deles. Você tem sua luz própria, o outro tem a luz própria dele, cada um está num avanço. Descortine essa ilusão. Assim como você tem experiências que de longe você reconhece outro igual, ela também tem essa experiência. Então, voltando ao assunto da pastora, falando das cortinas da vida, em que quando algo lhe é descortinado por uma experiência e você reconhece o seu igual, ela naquele templo que devia estar cheio, ouviu o grito de uma criança que não conseguia controlar. No começo do vídeo que me mandaram eu já falei, essa pastora aqui
tá aqui falando em o nome do Espírito Santo, ou eu nem pensei que era mãe, eu falei ou é irmã, ou tem alguém na família especial e sabe reconhecer um igual. Mas o pessoal se impressionou, porque na hora que ela falou que estava lá terminando de fazer a oração dela, ou enfim, ela falou, deixa a criança gritar, obviamente, ela, como muitos aí, usou uma palavra muito forte, porque quando você tira do humano imperfeito e joga para o divino, aquilo pega força. Então ela falou, o Espírito Santo falou no meu ouvido. Não, ela descortinou isso porque no final do vídeo que vocês me mandaram, ela é mãe de uma criança especial. Experiência é uma coisa muito forte, gente. Aí o que eu peço a vocês que estão me assistindo? Quando algo estiver fora do contexto, algum motivo tem ali, para levar mais ovelhas. Ela falou que o Espírito Santo falou ao ouvido dela. Talvez uma professora que já trabalhou com autistas, que já trabalhou com crianças especiais, também tivesse a mesma percepção. Mas a professora na escola não ia poder falar que o Espírito Santo falou com ela, a não ser que seja uma escola que arrecada dinheiro para determinada religião. E que aquilo ali é aceitável, porque a gente, tendo na Constituição que vivemos no Estado laico, pode falar de religião, mas não pode usar a religião. E é aí que eu falo com vocês. Ou seja, para impressionar e trazer mais pessoas, e já falei que essas pessoas se encaixam entre um desses patamares de ilusão. Motivação, já estava entrando para essa religião, agora que eu vou entrar mesmo. Dor, está vivenciando aquilo, então se sente mais próxima de Deus por causa do relato de outro. Ou até desculpa, bem? Se você é um desses daqui, é esse que é meu trabalho aqui, é o que eu trago para o meu canal, é do autoconhecimento. E a pessoa que vende a palavra, quem é a pessoa que vende a palavra? Antes de eu encerrar o vídeo, vou lembrar vocês que eu falei no início. Aquela pessoa que fora do contexto, ela tá querendo dizer que é mais religiosa que você, que fala mais com o espírito do que você. Não dentro de um lugar em que aquilo é permitido, ela não tá fazendo um apelo. Por quê? Ou tá vendendo a palavra porque vai ganhar com isso. E quando a gente fala de dinheiro, ainda tem coisas muito maiores para se ganhar com um ser humano vulnerável ou iludido. Vai ganhar teu trabalho gratuito, vai ganhar a sua fé gratuita, vai ganhar seu tempo. Ou aquela pessoa vai vender algo depois, ou pior que tudo isso, mas a gente traz mais vídeos e não tem a ver com essa situação isolada que trouxe hoje aqui. Que encerrando sobre esse vídeo que trouxeram para mim, ainda tem um contexto muito bonito, porque tem uma mãe que prega a palavra lá, que é mãe de especial, e uma mãe que é acolhida. Então ainda tem ainda um final muito bonito nisso tudo. Essa mãe, segundo o vídeo lá que a pastora fala, não ia em algumas sessões lá do culto deles, porque temia que fosse... que vivesse algum constrangimento ou até agressão por causa da condição de seu filho. Então ainda tem uma história bonita, o que eu só estou falando é sobre a ilusão pregada em que ela fala o Espírito Santo. Então ela não foi avisada pela intuição, ela foi realmente, ela foi tocada por uma experiência que quando você vê um igual não tem como não reagir. Mas a pessoa pode estar disfarçando algo muito criminoso, porque quando eu falo todo ser humano tem defeitos, o pai de santo, a pastora, o padre, e falo que tem defeitos como vocês, a diferença entre vocês e esses é que é muito pior o que eles fazem se eles tiverem defeitos, como muitas coisas que a gente vê aí, porque aí eles pegam massas de pessoas em ilusão. E o susto ou a queda dessas pessoas que colocaram todas as suas fichas neles é muito grande. Às vezes tira até o sentido da vida dessas pessoas. E por isso que vocês vão ficar atentos. É um lindo vídeo que essa pastora traz. É uma linda experiência. Mas que vocês não se impressionem. Eu trouxe uma situação que nem leva as pessoas ao pior. Ao contrário, é uma situação que ela fez o vídeo para levar esperanças. Ou quem cortou aquele podcast para levar esperança ao ser humano. Mas... eu remeto a situações muito mais sérias, de pessoas que já sofreram abusos. Porque se numa situação pequena dessa, e ainda bonita, de uma mãe de um especial, que reconheceu no grito da criança outro especial no salão, mas que remeteu ao Espírito Santo, porque é vantajoso isso,
para ela naquele momento, e por isso que muitas vezes a gente bate em cima de algumas religiões que são apelativas. Algumas, não é uma só não, algumas. E isso daí não pode ser levado a esse patamar. Então, quando você estiver falando com um incorporado, você não pode se entregar ali totalmente na ilusão e na impressão. Nossa, tá incorporado mesmo. Você ainda tem que ter os olhos da consciência abertos, mesmo que você esteja com os olhos fechados. É um ser humano como você. Pode estar falando em cima de experiências e usando o nome de um orixá. Pode estar falando em cima das dores próprias e vendendo a palavra de Deus.